Como eu entrei na UNB pelo PAS. Oi, gente, meu nome é Cecília, eu tenho 18 anos e eu vou começar o curso de Psicologia semana que vem na UNB. Eu entrei na UNB pelo PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada, em que a gente faz uma prova no primeiro ano com peso 1, uma no segundo ano com peso 2 e uma no terceiro ano com peso 3, durante o ensino médio. Eu sempre tive a pretensão de estudar na UNB. Acho que a maioria das pessoas que faz o PAS tem essa pretensão, né? Porque você precisa se programar para entrar numa universidade desde o primeiro ano. A não ser que seja alguém que os pais obrigaram, alguma coisa assim, né? Mas, apesar de ter essa pretensão, eu não conhecia muito sobre a prova. Quando eu fiz o meu primeiro PAS, eu não estudei especificamente para a prova, sabe? A prova foi em dezembro, então durante o meu primeiro ano do ensino médio eu estudei normalmente para a escola e chegou no final do ano eu fiz a prova. Eu percebi que eu conhecia os conteúdos que caíram, eram realmente conteúdos que foram dados na minha escola durante o primeiro ano, mas é importante você olhar isso, você ler o edital, você ver os conteúdos que caem, porque muitas vezes a grade de uma escola para outra difere um pouco. E aí, se você não conhecer os conteúdos que caem, por exemplo, pode ter algum conteúdo que não deram na sua escola, por exemplo, que vai ser dado no segundo ano, mas já vai cair no seu PAS 1. Então é bom você ter conhecimento disso para poder estudar bem para a prova. Às vezes tem um conteúdo ou dois que você não teve na escola, dá para você estudar eles separadamente. Já no meu segundo ano, eu já dei uma olhada nas obras, que no primeiro ano eu não tinha visto. Não conhecia muito bem isso, não sabia muito bem das obras, achava que eu teria que ler todos os livros, e aí quando eu fui ver já faltava mais ou menos um mês, não ia ter como ver, não ia ter como ler todos os livros, então acabei não fazendo nada no primeiro passo. Já no segundo, eu dei uma olhada em alguns vídeos, uma professora minha me mostrou uns vídeos que outra turma dela tinha feito relacionados às obras, que eram uns curtas-metragens, umas resenhas, resumos, esse tipo de coisa. E nisso eu já fui pra prova bem mais orientada, sabe? Quando eu fiz a prova, eu me senti bem mais tranquila, eu vi algumas questões que realmente precisava saber um pouco da obra para responder, e eu já consegui responder essas questões no PAS 2. No PAS 1, algumas questões que eram sobre obras, elas são bem pouco contextualizadas, sabe? Muitas vezes a questão é bem objetiva, se você não tiver lido, simplesmente não tem como responder. E aí no primeiro ano eu pulei essas questões, então assim, não chutei para não correr o risco de descontar uma nota minha, mas também não respondi porque, né, seria um chute, que não é recomendado fazer isso nos vestibulares da UNB. Eu já vou explicar como que funciona esse negócio de anular as questões. E aí no terceiro ano eu já fui bem mais orientada para a prova. Eu estudei nas últimas semanas aqueles conteúdos que mais caem, que você acha facilmente em alguns sites sobre a UNB, sobre vestibulares, você acha os conteúdos que mais caem no PAS. Tem um Instagram que chama Tudo Sobre o PAS, que também me ajudou muito. Eles postam bastante os conteúdos que mais caem, alguns resumos das obras, eles têm uma apostila de obras também, alguns conteúdos assim que ajudam muito. A apostila é paga, mas os conteúdos gratuitos deles do Instagram já ajudam bastante. E aí no terceiro ano, então, eu já fui bem mais orientada para a prova, sabe? Eu vi todas as obras, todas. Tem alguns vídeos, alguns textos curtos, sabe? Que são coisas fáceis de ver, de você estudar. Então, nas 2 semanas antes da prova, eu fiz isso. Eu não sei se eu recomendo mais fazer como eu fiz, ou se é melhor fazer e vendo durante o tempo e nas últimas semanas você só revisar. Mas é importante ser um conteúdo fresco na sua memória, porque como são muitas obras, pode ser que você já tenha visto, tenha estudado, tenha até lido, por exemplo, o livro inteiro, mas quando chega no dia da prova, você, como já faz um tempo que você viu, você confunde as informações, alguma coisa assim. Outra coisa. Não são todas as obras da lista que caem na prova, mas não tem como você saber a que vai ou não cair, então é muito importante ver todas, tá bom? E foi assim que eu estudei para os meus 3 anos de PAS. No primeiro e no segundo ano eu não estava tão preparada para a prova, no terceiro ano eu já tinha mais maturidade, já tinha mais certeza daquilo que eu queria, e eu percebi que eu realmente precisaria estudar bastante, até porque psicologia é o segundo curso mais concorrido pelo PAS. O primeiro é medicina e o segundo já é psicologia. Então, quando eu vi isso, eu pensei, não, eu preciso realmente me dedicar, né? Preciso realmente estudar bastante pra fazer uma prova com seriedade e ter mais chances de passar. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre o estilo de prova da UNB. O PAS e o vestibular são bem
parecido, sabe? O estilo de prova. O que mais muda é que dizem que o PAS é mais fácil de passar por dois motivos. Primeiro, que a concorrência costuma ser menor, porque é menos gente que se prepara desde o primeiro ano para passar numa universidade, né? Que já tá ali se programando para uma universidade específica, que nesse caso é a UNB. E cai na prova apenas conteúdos referentes àquele ano. Então acaba que diminui a quantidade de conteúdos e são conteúdos que estão mais frescos na sua memória, que você domina melhor. Por exemplo, no primeiro ano, vai cair aqueles conteúdos que você já aprendeu naquele ano do ensino médio. Vai ser mais fácil de você se lembrar por ter visto há pouco tempo e são conteúdos que são menos conteúdos, né? São apenas os conteúdos daquele ano. Então vão ser mais simples do que os conteúdos que você às vezes complica eles no segundo, no terceiro ano. A prova do primeiro vai ser mais tranquila, a do segundo ano vai ser mais voltada para aqueles conteúdos do segundo ano. Claro que cai um pouco do ano anterior, né? Mas é mais voltado para o que você aprendeu naquele ano. E no terceiro ano, a mesma coisa. Como que é a prova da UNB? Eu recomendo que você visite algumas provas antigas para você entender melhor, mas a minha explicação aqui já vai ajudar bastante. A prova tem 120 questões, pelo menos a do PAS tem 120, não tenho certeza sobre a do vestibular, se é a mesma coisa. Mas o PAS tem 120 questões. Dessas 120, a maior parte é de certo ou errado, mais ou menos 100 por aí são de certo ou errado. O que é a questão de certo ou errado? É aquele verdadeiro ou falso que a gente está mais acostumado em outros vestibulares. Vai ter lá uma afirmativa e você vai ter que marcar se ela está certa ou errada. E o que acontece sobre essas questões? Elas são até bem famosas no vestibular da UNB, porque uma questão errada anula uma certa. Um erro que você teve anula um ponto de acerto que você teve. Então, por exemplo, de 100 questões, vamos supor que eu respondi 80. 20 eu não respondi porque eu estava meio em dúvida, e aí como tem esse risco de anular uma que você acertou quando você erra, eu resolvi não marcar essas 20. Então, eu marquei 80. Dessas 80, vamos supor que eu acertei 70 questões e errei 10. Desses 70 pontos, vão ser diminuídos os 10 pontos que eu errei. Então, 70 menos 10 vai ficar 60. A minha pontuação final das questões de certo ou errado vai ser 60. Entenderam? E tem outras questões também na prova, que são minoria, mas tem também questões de alternativas, que como é na maioria dos vestibulares, aquelas questões de A, B, C, D, você vai marcar a alternativa correta. Tem também as questões numéricas, que são assim, vão ser daquelas matérias, né, matemática ou física, essas matérias que vão ter cálculos em que o resultado vai ser numérico. Vamos supor, a questão 80, o resultado deu 107. Aí lá vai ter uma tabelinha que tem lá a casa de milhar, centena, dezena, unidade. Se eu não me engano, são só essas 4 mesmo. E aí, se a sua questão deu decimal, você vai ter que marcar lá aproximado o número inteiro maior. Então, pode ser que dê decimal. Deu decimal não significa que está errado, mas você vai ter que marcar lá o número aproximado. Então, por exemplo, deu 106,9, você vai marcar lá 107, né, que é o número mais aproximado. Então, vai ter lá a casa das dezenas, centenas, unidades. Você vai marcar na casa das centenas o número 1, na casa das dezenas o número 0, na casa das unidades o número 7, referente ao 107, que é o número mais próximo do 106,9. Tô imaginando aqui, tá? Uma situação. E tem questão também discursiva. Normalmente só tem uma questão em cada prova, pelo menos nos 3 passos que eu fiz só tinha uma questão discursiva, e ela não era de escrever, ela era de desenhar um gráfico. Pelo menos nas provas que eu fiz, todas eram de gráfico. E aí tinha uma que era o espaço em branco mesmo, para você desenhar o gráfico naquele espaço, e tinha alguma que tinha já a base do gráfico para você marcar, sabe? Para você desenhar lá a linha, enfim. As questões tipo D, elas valem mais ponto, mas elas são as menos acertadas normalmente, sabe? Vale mais assim, normalmente acho que vale em torno de 4 pontos, pelo menos nas provas que eu fiz, valeu em torno de 4. Mas são pouco acertadas. Então, assim, se você acerta uma questão tipo D, isso é muito bom, você tá, assim, conseguindo bastante ponto com uma questão só. Mas ela não é descontada, então se você errou ela, não desconta ponto nenhum. Já nas questões numéricas e nas questões de alternativa, desconta alguma pontuação, mas não é a pontuação inteira.
Eu não me lembro agora exatamente qual que é a pontuação, mas é um número decimal lá, tipo 0,8, 0,7, mais ou menos assim, que desconta se você errar uma dessas questões. Então, nessas de alternativa ou na numérica, se você chutar, não vai descontar tanto ponto seu, então não é tanto prejuízo quanto se você chutar uma de certo ou errado. Mas na numérica, por exemplo, acho que é bem mais difícil você conseguir chutar, né? Porque você chutar um número qualquer lá, entre tantas possibilidades, é mais difícil. Agora, de certo ou errado, eles colocam esse esquema para evitar chutes mesmo. Sobre a redação. A redação da UNB é avaliada de forma um pouco diferente da maioria dos vestibulares que eu conheço. O que acontece? A nota máxima é 10. Desses 10, de acordo com os critérios de avaliação deles, então aquilo que você desviou do tema, aqueles erros ortográficos que você teve, eles vão ser descontados dessa nota máxima. E eles somam lá o quanto vale cada erro, né? Quanto vai ser o desconto de cada erro seu. E esse número que é obtido de acordo com esse cálculo, ele vai ser dividido pelo número de linhas que você escreveu. Então, se você escreveu 20 linhas, vamos supor que essa soma tenha dado 40. Se você escreveu 20 linhas, 40 dividido por 20, 2. Então, vão ser 2 pontos que vão ser descontados da sua nota, você vai tirar 8. Tô imaginando aqui, tá, gente? Não tô falando nenhum número exato. Agora, vamos supor que você escreveu 30 linhas, que é a quantidade máxima. 40 dividido por 30 já vai dar um número menor, então aquele desconto vai ser menor. Isso era uma coisa que eu não sabia durante meu primeiro e meu segundo ano e que eu usei a meu favor no terceiro ano. Eu escrevi 29 linhas e a minha nota foi a maior dos 3 anos. Então, é uma dica que vale a pena anotar também. Sobre as obras. As obras são uma parte muito importante da prova, porque, como eu falei, tem aquelas questões que são bem diretas para a obra mesmo, não tem uma contextualização antes. Então, se você viu, você pode saber responder, se você não viu, não tem como ter a mínima ideia. Por exemplo, na minha prova do terceiro ano, tinha um vídeo que eu tinha que ver sobre indígenas, algo da cultura indígena. E aí tinha uma questão sobre isso, que tinha só o título do vídeo e algumas alternativas, algumas afirmativas de certo ou errado. Então, se eu assisti o vídeo como eu assisti, eu consegui responder a maioria das alternativas. Se eu não tivesse assistido, eu poderia pular aquelas 7, mais ou menos, acho que era mais ou menos umas de 7 a 10 alternativas, que eu ia realmente deixar em branco, porque não tinha como ter a mínima ideia se eu não tivesse assistido o vídeo. Então, assim, tem alguns vídeos, tem alguns textos maiores ou menores, tem alguns documentários da Netflix mesmo, se eu não me engano, na minha prova do terceiro ano, tinham 2 documentários que eram, assim, até interessantes, sabe? Até não, bem interessantes, bons de assistir. Então, é questão de planejamento, de organização, de você saber que você precisa consumir aquele conteúdo e fazer aquilo da forma que você achar melhor. Tem algumas obras também que são visuais, que são pinturas, esculturas, exposições, alguma coisa assim. Como que eu estudei essas obras? Não basta apenas você olhar para a obra lá. Eu assisti vídeos no YouTube de uma menina que é estudante de arte. Se eu achar o canal dela, eu coloco aqui na descrição pra vocês, mas eu não sei se eu vou lembrar, sabe? Que eu não lembro o nome dela, então não sei se eu vou lembrar, mas se eu lembrar eu coloco aqui na descrição, então dá uma olhadinha aí se tem o link. Ela fez vídeos explicando as obras, então falando o autor, o ano, interpretando as obras, que tem muitas informações que assim, você precisa estudar a fundo e que é mais difícil, você vai gastar mais tempo procurando essas informações. Então, se você achar alguém bondoso, criador de conteúdo, que fez vídeo sobre isso, é muito, muito, muito proveitoso, muito importante, de verdade. Então, se eu achar, eu coloco aqui, mas às vezes você acha vídeos espalhados, tem algumas escolas, cursinhos que postam, que os professores postam no YouTube, sabe? Explicando as obras. Então, se vocês acharem, vai ser muito bom, vai facilitar bastante. E lembrando, muito importante, tá bom? Estudar essas coisas, porque tem questões específicas sobre isso, sobre uma questão de interpretação de uma obra, que às vezes você não consegue ter aquele insight na hora. É uma hora da prova, você tá nervoso, então se você já tiver estudado aquilo antes, faz toda a diferença.
É isso, pessoal, que eu tenho pra falar pra vocês. Espero muito que esse vídeo tenha sido proveitoso, que tenha sido informações que vocês não sabiam. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada a vestibular, ao UNB, ao PAS. Enfim, pode deixar aí que eu respondo, tá bom? Vou gostar muito de conversar com vocês. Deixa aqui um feedback também se você gostou. O que você sugere para os próximos vídeos, que agora eu vou começar a trazer mais vídeos pra cá. E espero que vocês tenham gostado. Curte bastante, tá bom? Se inscreve no canal que agora vocês vão ver uma youtuber por aqui.